Capítulo 175, Segundo Exame 2. O salão principal logo caiu no caos, os melhores alunos sendo brigados como se fossem gado. Não demorou muito para que a situação se transformasse em leilão, onde as pessoas tentavam subornar ou chantagear seus alvos. Fria zombou de todos aqueles que haviam agido de maneira altíssima e poderosa, afogando-a diariamente com suas palavras venenosas, agora lutando entre si sem um pingo de dignidade, como lobos famintos por um pedaço de carne. Quando Kipa, uma garota que tinha sido particularmente desagradável para Fria no último mês, teve a ousadia de pedir sua ajuda, Fria gentilmente sorriu para ela e recusou educadamente. Fria até fez uma pequena reverência, logo antes de dar um soco no rosto de Kipa, sorrindo o tempo todo. Nosso grupo pode estar bastante desequilibrado, mas confio em suas habilidades e, mais importante, confio em todos vocês como pessoas. Em uma situação de vida ou morte, não podia pedir melhores colegas de equipe. Glória disse estendendo o braço com a mão aberta no meio do grupo. De fato, Uriel foi o primeiro a colocar a mão sobre a dela. Se não houver supervisão, confiança e trabalho em equipe são de suma importância para a sobrevivência. Foi o que aprendemos com o exame simulado. Conhecendo o diretor, duvido que o poder de fogo seja essencial. É provavelmente outra experiência de aprendizado mais do que um teste de pura força. As meninas, como sempre, ficaram perplexas. Era como se houvesse dois Uriels. Um deles era um assassino de damas, às vezes até um pouco lascivo, que sempre aparecia na segurança de seus quartos ou quando flertava com garotas. O outro era muito parecido com Lit, calmo e calculista. Sim, mas ainda sentirei falta das habilidades de caçador e da experiência de batalha de Lit. Kila suspirou. Durante o último mês, seus sentimentos por ele haviam diminuído bastante. Depois das atenções que Lit havia dado a Fria que chorava, ela esperava que ele ao menos a convidasse. Em vez disso, nada havia mudado. Onde quer que estivesse o coração de Lit, era claramente desprovido de tudo, exceto sentimentos fraternos, por todos eles. Linjus assistiu aos eventos se desenrolando no salão principal com um grande sorriso. Isso ensinará aos pirralhos arrogantes que os plebeus ou não, talento para a vida e trabalho duro, são muito mais importantes do que um pedaço de papel atestando sua nobreza. Ele disse. E também, que eles não podem esperar receber ajuda ou cooperação daqueles que trataram como seres inferiores, certo? Perguntou Lit. Linjus assentiu, enquanto Lit enrolava o lábio superior com nojo, vendo a rapidez com que as coisas estavam aumentando. Mas isso não os impedirá de coagir os outros. Um leopardo não pode mudar de lugar. Linjus descartou essa observação com um aceno de mão. Você está me subestimando. Além disso, eu não a trouxe aqui porque quero sua opinião sobre meus planos, mas para falar sobre seu futuro. Lit franziu o cabelo castanho. Ele não gostou de ser pego de surpresa. Como você certamente notou, após seu retorno, recebeu um tratamento especial. Isso porque recebi várias ligações do professor Marte da coroa a coroa. Lit ecoou, engolindo um pedaço de saliva. Às vezes da rainha, às vezes do rei, outras de ambos. Resumindo, todos os três me disseram o quão esplendidamente você se apresentou em uma situação de pesadelo, lutando contra as probabilidades como um profissional. Nesse ponto, você pôde ficar sentado até o final do ano e ainda assim ser promovido. Normalmente, eu deixo você pular o segundo exame, pois é inútil para você. Depois de quão facilmente o Capitão Velagros foi encontrado e morto, tenho certeza de que temos um ou mais traidores na academia. Por isso, estou com poucas pessoas em quem posso confiar. E já que sei que você não gostaria que nada de ruim acontecesse com seus amigos, aqui está a minha proposta. O anúncio do segundo exame foi repentino, mas sua execução foi adiada por algumas horas. Primeiro, os alunos tinham que formar um grupo, nomear um líder de equipe. Em seguida, os líderes levavam sua lista a um dos professores. Ao contrário do teste passado, os membros de cada equipe foram convocados um a um em uma sala especial onde seriam interrogados para descobrir se haviam sido vítimas de chantagem ou coerção durante o processo de seleção.
Sem o conhecimento de todos, o salão principal tinha sido constantemente monitorado o tempo todo. Tudo o que aconteceu depois que Linjus saiu foi registrado e examinado para futuras medidas disciplinares. Aqueles que denunciaram seus agressores foram novamente questionados se queriam participar do teste. Em caso de resposta afirmativa, eles seriam agrupados, formando novas equipes. Aqueles que não o fizeram foram automaticamente excluídos do teste e enviados de volta aos dormitórios. Linjus havia decretado que aqueles que não eram capazes de se defender, mesmo quando ofereciam ajuda e proteção, não podiam ser avaliados acima do rank B. A força do caráter era universalmente considerada um pré-requisito para os magos de primeira classe. Um mago manso, não importa quão talentoso, era obrigado a não ir muito longe na vida. Enquanto esperava a sua vez, o grupo de Plória recebeu uma surpresa inesperada. Orion Ernas, seu pai, veio visitá-los. Minha pequena flor, venha para o papai. Antes que Plória pudesse reagir, Orion a levantou do chão como se ela fosse uma boneca, girando-a pela sala. Ele tinha mais de 1,96 metros de altura, teve que se curvar um pouco para entrar pela porta. Pai, que diabos seus protestos foram abafados por um abraço tão repentino quanto apertado. Sinto muito, pequena flor. Eu estava fora lidando com os traidores. Não tinha ideia de que sua mãe faria algo assim. Quando soube o que havia acontecido, era tarde demais. Glória estava vermelha de vergonha, mas Orion não pareceu notar, batendo na cabeça como se ainda fosse uma criança pequena. Então vocês dois devem ser minhas duas novas filhas. Ele finalmente deixou Glória ir. Ela realmente queria deixar seu pai em paz por tratá-la assim na frente de suas amigas, mas estava muito envergonhada por isso. Fria e Kila fizeram uma pequena reverência, sem saber como reagir à súbita intrusão. Sinto muito pelo que minha esposa fez. Eu sei que você achará difícil de acreditar, mas ela é realmente uma boa mulher. Ele fez uma profunda reverência. Orion tinha cabelos pretos e olhos castanhos como Glória. Seu corpo era magro, mas musculoso, seu rosto perfeitamente barbeado mostrava apenas um arrependimento honesto. Ele tinha algumas rugas nos olhos e nas têmporas, mas cada movimento dele era cheio de vigor. Não se preocupe com todas as conversas sobre o casamento, a casa dos Ernas é minha opinião importa tanto quanto a de Girne. Pelo menos quando estou em casa. Ele suspirou. Pai, o que você está fazendo aqui? Como você conseguiu entrar na academia? Eu tenho minhas conexões. Orion piscou. E eu não podia deixar minhas filhas de mãos vazias. Um rapieira e uma faca longa se materializaram em seu amuleto dimensional. Ambos tinham o brasão da família Ernas gravado no cabo, na lâmina e na bainha. Eu mesmo as criei, usando uma técnica secreta de artesanato familiar. Ele deu o rapieira à Fria, que só precisava de alguns balanços para apreciar sua coragem. Era leve como uma pena, cortando o ar sem emitir nenhum som. E isso é para você. Orion entregou a faca a Quila, que olhou para ela como uma cobra zangada. Eu nunca usei uma lâmina, ela disse envergonhada. Essa é a parte fácil. Lembre-se, o fim. Tudo vai para o outro cara. Ele riu bagunçando o cabelo dela. Florzinha. Uriel perguntou, quebrando o seguinte silêncio embaraçado. Sim, é o apelido do meu bebê. Nomeamos o nome de uma antiga deusa da fertilidade. Pai, por favor, pare. Glória estava tão vermelha que ninguém ficaria surpreso se de repente pegasse fogo. Não há nada para se envergonhar, pequena flor. Como eu estava dizendo, minha pequena Girne esperava que Glória ficasse delicada e graciosa. Em vez disso, ela se parece muito comigo. Orion tinha acabado de começar a contar o que provavelmente seria uma anedota embaraçosa sobre Glória, quando um por um seus nomes foram chamados, transportando-os para o escritório de Linjus. Glória nunca esteve tão feliz ao ver o rosto comprido do diretor antes. Sua tarefa é simples. Linjus explicou. Vou enviar você para o calabouço abaixo da academia. Tudo o que você precisa fazer é sair vivo. O teste não tem limite de tempo. Sempre que você sentir que não pode mais continuar, basta dizer ao seu supervisor e ele o levará de volta. Nesse caso, o exame será considerado como reprovado.
Desde quando o Grifo Branco tem uma masmorra? Que tipo de criaturas vamos enfrentar? Onde está o nosso supervisor? Linjus ignorou todas as perguntas, abrindo um portal com um aceno de mão. Um após o outro, eles atravessaram o portão dimensional, encontrando-se em um espaço fechado e úmido, desprovido de qualquer fonte de luz, exceto por dois brilhantes olhos vermelhos os encarando no escuro. Você demorou um pouco, a voz de Lita ecoou pelas paredes, fazendo eles pularem. Uriel usou a primeira mágica, iluminando a pequena caverna em que eles estavam. Lita apertou os olhos por um momento, mas seus olhos permaneceram vermelhos. O grupo podia vê-lo segurando um cajado de madeira que terminava em forma de meia-lua, com uma pedra vermelha flutuando no meio. Ele também usava várias pulseiras e anéis que nunca haviam visto antes. Todos eram presentes que a coroa havia enviado a ele como um agradecimento especial por seus serviços durante a praga e o exame. Entre todos esses itens alquímicos e encantados, posso usar livremente a verdadeira magia. Nem mesmo um professor seria capaz de perceber, ele pensou. Lit. Você é realmente nosso supervisor? Perguntou Glória. Sim. Sua tarefa é sair daqui vivo, a minha é não deixar você morrer. Não sei exatamente como o sistema de classificação funciona, mas acho que toda vez que você me força a agir, sua pontuação será reduzida. Ele encolheu os ombros. Não, eu quero dizer que você é um quarto ano como nós. Como isso é possível? Desculpe, não posso responder a isso. A história de Linjo sobre falta de supervisão era tudo mentira. Os chamados estudantes do quinto ano eram na verdade ex-alunos de elite, jovens o suficiente para se candidatar, mas com sua lealdade já comprovada. O grupo de Glória não precisava de controle, apenas apoio em caso de necessidade. Linjus estimara que, devido à natureza do teste, e com seu novo equipamento, Lita era habilidoso o suficiente para cobrir o papel. Por que os olhos vermelhos? Kila perguntou. Um feitiço pessoal para ver no escuro sem se tornar um farol como você. Anos se passaram desde a última vez que Lit ativou seu feitiço Visão de Fogo. Isso lhe concedeu uma versão aprimorada dos óculos térmicos, permitindo que ele visse no escuro em uma escala de cores de acordo com a temperatura do ambiente. Para sua sorte, a magia da luz não emitia calor, caso contrário, ele ficaria cego. Enquanto isso, Uriel estava atormentando seu cérebro, tentando entender o objetivo do teste. O grupo começou a se mover em uma única linha, com Glória no ponto, seguido por Uriel, depois Kila e Fria na traseira. O corredor de pedra era grande o suficiente para permitir que duas pessoas andassem lado a lado, mas eram magos. Eles precisavam de espaço suficiente para se mover sem mexer um com o outro. Pense Uriel, pense, ele pensou. Os testes de Linjus são todos realmente simples quando você entende o que ele está tentando lhe ensinar. Eu já tenho todas as peças do quebra-cabeça. Algo que não precisa de uma equipe equilibrada, algo que um mago precisa aprender. Mas o mais importante, algo que Lit já sabe. Essa é a única explicação possível para o papel dele. O que o separa de nós? Aí está a resposta. Eles continuaram andando por vários minutos. O único som ao lado de seus degraus era a água pingando do teto em pequenas piscinas. A umidade do local tornava um ambiente perfeito para cogumelos e musgos de todos os tipos. De repente, uma cabeça pequena apareceu atrás de um canto. Parecia uma criança deformada, com a pele pálida, quase translúcida, por ter passado a vida inteira no subsolo. Tinha olhos enormes, nariz pontudo e orelhas pontudas. Goblins! Glória gritou enquanto desembainhava a espada. A criatura avançou sem medo, segurando um taco entre as mãos, rapidamente seguido por uma dúzia de outras criaturas, todas armadas com armas rudimentares. Os goblins gritaram em um frenesi. Eles não tinham carne há meses. Oh, me fode de lado! Uriel gritou, finalmente resolvendo o enigma. Nenhum de nós já matou um ser humano. Capítulo 176, Julgamento por assassinato. As palavras de Uriel atingiram todos, fazendo-os congelar por uma fração de segundo, até Lit. Ele imediatamente entendeu por que havia sido proibido de participar do teste como aluno regular.
Para ele, teria sido um passeio no parque. Com seus membros magros e barrigas inchadas, os duendes quase se assemelhavam às fotos de crianças famintas que as associações humanitárias na Terra usariam em suas campanhas de arrecadação de fundos. Eles eram baixos, entre 1 e 1,2 metros de altura, e seus olhos desproporcionalmente grandes enfatizavam sua aparência infantil. Sua sede de sangue e seus olhares famintos e luxuriosos, porém, revelavam sua verdadeira natureza. Foi a primeira vez que todo o grupo viu monstros humanoides. Eles geralmente viviam no deserto, longe de áreas povoadas. A não ser, é claro, que os humanos tenham sido tão estúpidos em perseguir ou caçar as bestas mágicas. Monstros humanoides viajaram em pequenas tribos, precisando de tempo para se estabelecer e aumentar seu número antes de se tornar uma ameaça real. Bestas mágicas eram os predadores naturais de tais criaturas que interrompiam o fluxo natural das coisas. Eles caçavam, derrubavam árvores e destruíam seus arredores de forma imprudente, já que, uma vez que os monstros humanoides esgotavam os recursos naturais, eles simplesmente se mudavam para uma nova região e começavam de novo. Bestas mágicas reagiriam à sua presença, matando-as antes que o ciclo de destruição e assassinato pudessem começar. No Novo Mundo, enquanto o equilíbrio entre humanos, monstros e bestas permanecesse, nenhuma raça poderia crescer sem controle. Quando o Goblin entrou em seu alcance, Glória não hesitou. Ela cortou a cabeça com o estoque apontando para o pescoço. Graças ao seu instinto, a criatura conseguiu reagir de alguma forma, bloqueando com sua arma de pedra. O estoque esmagou o taco, mas no processo ele foi desviado, cortando o braço esquerdo do Goblin. O grito da criatura era humano, seu sangue espirrava nas paredes da caverna, manchando-as de vermelho. Glória nunca havia ferido alguém intencionalmente, então seu primeiro instinto foi parar e prestar os primeiros socorros. O Goblin percebeu sua fraqueza e explorou-a usando seu bastão, agora afiado para esfaquear sua garganta. Glória amaldiçoou interiormente por sua estupidez, enquanto todo o seu treinamento começava a fluir em sua mente, permitindo-lhe desviar o bastão com o escudo e cortar a cabeça do Goblin para sempre. No tempo que ela precisava, 2 goblins conseguiram passar por ela. O que ela nunca havia pensado é que, após a decapitação, o coração continuava pulsando por alguns segundos, gerando uma fonte de sangue que a cegou por tempo suficiente para que ainda mais goblins passassem, enquanto os outros a cercavam por todos os lados. Um goblin foi suficiente para jogar Kila no chão, prendendo-a com seu peso, enquanto tentava arrancar seu uniforme e encortá-la com uma faca ao mesmo tempo. Ela não esperava que Glória falhasse, então ainda estava cantando um feitiço de 3º nível quando isso aconteceu. Ela começou a gritar e chorar ao mesmo tempo, tentando desesperadamente tirá-lo dela. O que faltava em força à criatura compensava em fúria e fome. O uniforme protegeu Kila da faca envenenada, mas ela ainda podia sentir os golpes. Outro grito de menina seguiu rapidamente. Uriel também caíra pelo ataque repentino. Ao contrário de Quilla, armado ou não, o único Goblin não era suficiente para derrubar alguém da sua altura. Porém, uma vez que o segundo e um terceiro entraram na briga, ele caiu no chão, sua visão embaçada pelo sangue vindo de vários golpes na cabeça. A cena quase paralisou Fria também, mas os gritos de Quilla a acordaram imediatamente. Seu novo florete fez um pequeno trabalho com os goblins que se aproximavam dela. Sangue e tripas respingavam por toda parte, liberando um cheiro repugnante de merda e bile. Fria reprimiu o desejo de vomitar, avançando para ajudar Uriel, o mais próximo dela. Sua arma era muito longa, no entanto. Com tão pouco espaço e a massa de corpos empilhados, ela não tinha como ter certeza de não esfaqueá-lo no processo também. Por que eu não trouxe uma arma curta também? Ela chorou em desespero, acertando as costas dos inimigos com seu escudo, para forçá-los a recuar. Lid permaneceu nas costas, pasmo com a incompetência deles. Por que Quilla e Uriel hesitam em apontar para os sinais vitais? Eles também são curadores. Por que a magia de nível 3 em vez da primeira mágica?
Em uma velocidade espacial tão fechada é mais importante que o dano bruto, sem mencionar que essas coisas são tão pequenas e fracas. Desde a sua aparição, Lita havia pensado em dezenas de maneiras de eliminar sem esforço os goblins. Esmagando-os com magia espiritual, cortando-os com uma saraivada de fragmentos de gelo ou simplesmente separando-os com magia de ar. Eles não usavam proteções, não era questão de matá-los, apenas como fazê-lo enquanto os fazia sofrer. Lit não gostou nem um pouco dessa situação. Para se impedir de intervir, ele agarrou seu cajado forte o suficiente para embranquecer as mãos. Eles são meus. Como esses monstros se atrevem a pôr as mãos neles? Sua mente estava ardendo de raiva. Mas tudo ainda está sob controle e ninguém está realmente ferido. Se eu os ajudar agora, eles não aprenderão nada, tornando-se ainda mais dependentes de mim. Eu apenas prejudicaria o crescimento deles. Foi isso que Linjus quis dizer quando me disse que beneficiaria com o teste também. Ele está tentando me ensinar restrição. Na linha de frente, Glória se recuperou rapidamente, derrubando seus inimigos como grama. Os goblins a cercaram mais de uma vez de vários ângulos, mas morreram da mesma maneira. Com um único impulso de seu estoque. Desejo que fique mais curto. Ela gritou para Fria. Os presentes de Orion não eram lâminas simples, eram um tesouro de mestre de forja, capaz de contrair e expandir à vontade, tornando-os adequados para todos os cenários de combate. Fria seguiu seu conselho, e sua rapiera se transformou em uma espada curta que ela usou para libertar Uriel com segurança. Use a primeira mágica, seu idiota. Lit gritou, incapaz de ficar mais ocioso. Sua voz sacudiu Kila de seu terror. Ela soltou um choque elétrico que atordoou e paralisou o Goblin. Sua magia não poderia prejudicá-la, então ela ignorou a corrente que fluía por seus corpos e desembainhou sua faca. Kila esfaqueou a criatura repetidamente, gritando em frenesi. Somente depois de reduzi-lo a uma bagunça sangrenta, ela conseguiu parar. Quando a luta terminou, o grupo estava coberto de sangue, tripas e merda. O fedor ao seu redor era sufocante, dificultando a respiração. Kila foi a primeira a começar a chorar, percebendo o que havia feito, mas se recusou a deixar a faca ir. Então foi a vez de Uriel, xingando-se por ser inútil, depois Fria e, finalmente, Glória. Eles haviam experimentado da maneira mais difícil ou quão diferente era caçar alguma presa e ser incapaz de matar um ser sensível pela sobrevivência. Seus soluços rapidamente se transformaram em uma tosse violenta. O cheiro pungente irritava o nariz deles. Entre os choques derivados da luta e a cena horrível na frente deles, eles começaram a vomitar um após o outro. Que diabos? Como eles podem ser tão estúpidos? A primeira coisa que eles devem limpar é essa zona, caso contrário, o cheiro de sangue atrairá outras criaturas. Duvido que os monstros esperem pacientemente que parem de vomitar antes de um ataque. Não seja tão duro com eles. A mente de Solos parecia cheia de carinho maternal. Eles são apenas crianças. Kila nos disse mais de uma vez que nunca usou magia para agressão antes da academia. As piores coisas que já enfrentou foram fome e solidão. Quanto aos outros, eles são os sortudos. Até agora, eles foram servidos e mimados, apenas se preocupando em atender às expectativas de seus pais. Quando aconteceu com você, você preferiria que alguém gritasse com você ou um abraço e desse uma boa palavra? As palavras de Solos apenas trouxeram de volta lembranças ruins. A primeira morte de Lit tinha sido seu próprio pai, de volta à Terra, mas mesmo assim ele não precisava de nenhum. Ele estava muito ocupado protegendo ele e Carlo daquela pobre desculpa de mãe para deixar espaço para sentimentos. Eu me pergunto por que sempre tenho que ser eu a pessoa maior, ele pensou. Bem, talvez porque você geralmente seja a pessoa maior na sala. Solos, rindo de alguma forma, levantou seu espírito. Segundo Solos, não havia itens mágicos na caverna, além dos que eles estavam usando. Talvez Linjus tenha sido sincero com a falta de supervisão, e talvez não. Antes de intervir, Lit colocou a pulseira destinada a trazê-los de volta ao salão principal, dentro da dimensão do bolso.
Então, ele bateu no cajado no chão, liberando uma onda de magia negra que limpava o corredor, dissolvendo todos os vestígios da luta no nada. Seja forte. Gloria Lee deu um tapinha em seu ombro, quase sendo esfaqueado em troca. Ela ainda estava no limite, pulando a cada barulho. Você não pode ficar aqui, outras criaturas podem estar por perto. Todos precisam de um lugar para descansar e se recuperar. Normalmente, ele também teria apontado como já os estava ajudando demais, não apenas aconselhando-os, mas também mantendo a luz viva enquanto todos estavam em pânico. No estado atual, no entanto, teria sido rude, sem mencionar que ele duvidava que algum deles se importasse com o exame no momento. Gloria e Lita ajudaram os outros a se levantarem, curando suas feridas e levando-os a recuperar a calma. Nem meia hora se passou desde o início do teste, e todo mundo já estava precisando muito dormir. Eles continuaram andando por um tempo antes de encontrar um lugar adequado para descansar. O labirinto subterrâneo era composto por corredores que ligavam uma série de cavernas que variavam em tamanho. Alguns eram tão pequenos que precisavam engatinhar, outros eram maiores que as salas de aula da academia. Felizmente, eles não encontraram mais nada a caminho. O grupo se estabeleceu dentro de uma caverna com uma única entrada, mas somente depois que Uriel se certificou de que não houvesse passagens ou túneis ocultos nas paredes. Depois disso, ele conjurou uma série de matrizes que transformavam qualquer um que passasse dentro de seu covil em carne moída. Enquanto isso, Lita entregou a Gloria um pedaço de papel e um tinteiro. O que é isso? Ela perguntou depois de distribuir cobertores quentes para os outros, enquanto Fria acendia o fogo da madeira que ela carregara em seu amuleto dimensional. Ao contrário do exame simulado, desta vez eles vieram preparados. Primeira regra da masmorra. Sempre desenhe um mapa. Lee transmitiu a ela o conhecimento resultante de sua experiência com Dungeons e Looting. Porra, eu tinha esquecido completamente. Depois de abrir o pergaminho, ela notou que ele mantinha o controle de todas as salas pelas quais haviam passado. Você não está exagerando nos ajudando tanto? Gloria estava preocupada com ele, mas ao mesmo tempo estava muito feliz com Lee cobrindo suas costas. É apenas uma nota. Ele encolheu os ombros. Conhecendo linjos, a maior parte dependerá de quanto aprendermos com nossos erros, em vez de sermos punidos por cometê-los. Esta é uma academia, afinal, não um matadouro feito. Uriel tinha uma expressão orgulhosa enquanto voltava para o acampamento improvisado. No momento, as matrizes estão em modo de espera, para não desperdiçar suas energias mágicas por nada. Normalmente, apenas o diretor pode ativá-las, mas como também preciso dormir um pouco, consumi algumas pedras de mana para fazer com que as matrizes respondessem a quem quer que passe. Ele mostrou uma pedra de mana vermelha do tamanho de um giz. Ótimo pensamento. Gloria o elogiou. Agora podemos descansar. Depois de decidir as mudanças, todos tomaram seus lugares ao redor do fogo, que serviu mais como um conforto moral do que para luz e calor. Sempre havia coisas que, por mais poderosa que fosse, a magia não era capaz de realizar, como acalmar uma mente inquieta. Ninguém conseguiu adormecer. As imagens dos cadáveres dos goblins ainda brilhavam na frente dos seus olhos. Fria foi a primeira a deixar seu lugar e se aconchegar em Lit, logo seguida por todos os outros. Ela ainda se lembrava da sensação de segurança que ele exalava enquanto ela estava entre os braços dele, e agora ela precisava mais do que nunca. Apesar de tudo o que aconteceu, Lee permaneceu imperturbável, como uma montanha diante de uma tempestade. Kila, e até Gloria e Uriel, apesar de orgulhosos em admitir, sentiram o mesmo. Em seus corações, eles acreditavam firmemente que seu olhar assassino de quem haviam feito horas extras era capaz de devolver qualquer horror que estivesse à espreita nas sombras com o rabo entre as pernas. De fato, depois de discutir novamente a ordem da guarda, o grupo adormeceu como um só, deixando-lhe como um ganso-mãe cercado por patinhos. Sem saber se ria ou chorava, ele ficou observando o ronco deles. Continuando.